É possível vermos, identificarmos o futuro da humanidade através de experiências fora do corpo? Ótima pergunta, com certeza pode sim. E eu vou colocar aqui não apenas a experiência fora do corpo, que é chamada de viagem astral, projeção consciente ou desdobramento, como vários outros termos, mas também a gente pode colocar a própria EQM, que é a experiência de quase morte, que pessoas saem do corpo forçadamente, por acidente. Nos dois casos, a pessoa se sente expandida fora do corpo. E o que é legal? A questão temporal é um dos processos mais complexos que tem no fenômeno. Por que temporal? Porque tem momentos que a pessoa fora do corpo, ela percebe que o tempo passa devagar ou passa muito mais rápido. Tem casos que o tempo literalmente deixa de existir. Ela sente que ela está num local que o tempo não flui. Para nós parece não fazer sentido, mas lá naquela condição existe. E nesse processo a pessoa pode transitar em imagens. Você não consegue viajar no tempo. Mas você pode acessar coisas que já aconteceram, imagens anteriores ou retrocognitivas, né, que é o termo mais atual, ou imagens pré-cognitivas, que são imagens do futuro. E você pode tanto perceber e analisar o que já passou, mas antecipar coisas que estão por vir. E nesse fenômeno da pré-cognição acontece de tudo, desde coisas pessoais da família, onde eu já vi pessoas que identificaram doenças que estavam para acontecer em familiares, por exemplo. Então a pessoa viu que o parente lá estava com uma doença grave. Ela volta e fala: fulano, corre para o hospital para você fazer exame. Realmente chegou e estava identificado. Teve até um ator, acho que um artista brasileiro que falou, agora eu me esqueci o nome, mas eu lembro que ele falou que ele sonhou que ele estava doente, sonhou entre aspas, né? Não era sonho, foi fazer o exame e realmente era aquilo que ele tinha visto. Então o tempo você flui de uma forma muito mais clara e perceptível. E quando você acessa muitas vezes o futuro, como eu falei, pode ser algo pessoal, particular, mas pode ser de cunho também grupal, certos grupos pequenos ou até a humanidade como um todo. Tem um relato, por exemplo, do Bill, um americano, que depois que ele estava numa cirurgia, né, ele estava entre a vida e a morte, ele se vê boiando no hospital e aconteceu várias coisas. Ele viu um túnel de luz, como é muito comum, encontrou o irmão falecido dele, abraçou o irmão e tal. Mas o ponto-chave é que um dos pontos-chave, uma experiência muito profunda, que ele se viu no chamado Salão dos Acontecimentos. O que seria isso? É um local que ali se apresentou para ele, isso faz muitas décadas esse relato, se não me engano foi na década de 90 que aconteceu, e mostraram os eventos passados e futuros da humanidade. Nossa. E aí ele viu conflitos, ele viu uma série de questões que ele não fazia ideia. Ele até viu a queda daquelas torres nos Estados Unidos. Caramba! Ele Antes viu de isso acontecer. quase, não vou dizer menos de 10 anos antes de acontecer. Ele viu, inclusive, que na hora ele tenta ficar desesperado, ele tenta, tem como mudar, mas ele só vê as cenas estavam ocorrendo de forma passiva, ele não tinha como alterar nada. Ele viu vários processos que viriam a acontecer. Inclusive teve um rapaz também que viu até logo da Microsoft, umas coisas que não faz nem muito sentido. Por que alguém ia ver uma logo, né? Mas ele acessou várias realidades que foram com o passar do tempo. Enfim, esse Bill ele viu, e entre isso ele viu que o planeta ia passar por uma espécie de fim dos tempos. Ele viu conflitos nucleares, ele viu coisas assim terríveis. E aí ele ficou, depois que ele viu tudo aquilo, né, o progresso, ele viu um fim do planeta. E aí ele questionou, mas espera aí, quer dizer então que o mundo vai acabar? A gente está fadado à tragédia, ao fim mesmo? E aí um daqueles seres de luz, um daqueles espíritos luminosos falou para ele assim, não, aqui que está o ponto. E aí mostraram para ele uma espécie de bifurcação temporal, onde ele pôde ver dos dois lados um planeta completamente destruído e do outro lado uma terra que seria pacífica, que seria harmoniosa. E eles falaram, se o mundo continuar com esse ódio, isso na década de 90, tá? Porque hoje falar de ódio é comum, né? Mas se continuar com esse ódio, com esses conflitos todos, a Terra pode acabar com esse destino trágico aqui. Então eles estavam mostrando que não era um futuro definitivo,
que a gente poderia se reformular, se melhorar enquanto sociedade, enquanto seres em evolução, e partir para o outro lado da Terra seria mais evoluída, mais equilibrada nesse sentido. Então, além disso, eles deram mensagens sobre princípios da evolução, mostraram para ele cenas do universo. Foi uma experiência muito, assim, realmente profunda. Inclusive, apareceu um ser, ele fala uma consciência muito doce, muito afetiva no final. E aí, quando ele está voltando para o corpo, ela fala, olha, eu vou ser a sua futura filha. E ainda revela que ele ia ter uma filha e seria um gênero feminino e seria ela que nasceria com ele. Mas o Sibyl não é o único ponto, a única pessoa que fala, né? Recentemente, em um dos meus canais, eu li também um relato de uma mulher que viu, ela foi para o universo, ela viu partes biológicas sanguíneas, ela ficava transitando entre o macro e coisas pequenas e falaram, olha, tudo é a mesma coisa. E aí ela viu uma cidade em cima de um lago, casas brancas, algo mais futurístico assim, e ela sacou que aquilo ali também era o futuro do planeta, de que a humanidade ia acabar tendo uma ruptura, ia ter muitos conflitos, muita crise de várias formas e chegaria naquele ponto que viveria assim, né? E para quem viu o outro episódio que eu vi aqui, eu até citei o próprio fato do Robert Monroe, foi um grande projetor, quer dizer, ele saía muito do corpo, escreveu muito livro a respeito, e ele cita que ele viu o futuro da Terra no ano 3000, que a Terra também passaria por algum colapso, uma transição muito forte, mas que no ano 3000 já estaria tudo mais assentado. Aqui só restariam pessoas mais equilibradas, não teria mais ninguém aqui desequilibrado, né, no planeta, teria muita parte de natureza, mas o planeta passaria por uma mudança que ficaria num nível muito mais elevado. E ele cita até que haveriam anéis de energia em volta da Terra, como se fossem os anéis de Saturno, mas algo que ele nem sabia explicar o que era, tamanha foi a mudança física do planeta. Existe alguma explicação para esses seres eles chegarem em algumas pessoas, em outras não? Existe alguma explicação para esses seres trazerem algumas mensagens mais futurísticas para umas pessoas e para outros não? Simplesmente um encontro com familiares? Existe alguma explicação? Tem, a gente pode dizer, porque isso não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com ela ter uma autoridade moral ou social. Mas o que se percebe é que essas pessoas, tem um termo até bonito que eu gosto, é que elas se tornam um alto-falante das comunidades elevadas. Quer dizer, ela, no intuito, no fundo, é transmitir uma mensagem para todo mundo. Porque você veja, esse que eu citei e tantos outros que tiveram experiências, né, pré-cognitivas, acessando o futuro, eram pessoas anônimos, mas que acabaram falando, às vezes, num canal, num podcast, ou em algum arquivo, e de repente aquilo acabou se espalhando. Quantos relatos que eu peguei de anônimos que nem queriam se identificar, mas que de repente lá naquele vídeo pegaram 30 mil, 100 mil. Exatamente. E aquela mensagem acabou se espalhando. Então, no fundo, quando a pessoa recebe uma mensagem que não é de cunho familiar, que transcende a parte que é mais privativa e invade o todo, é sempre mais um mensageiro dessas comunidades elevadas, extrafísicas, que trazem mensagens ou de alertas dizendo, olha, reformule o seu caráter, melhore a sua postura de vida, ou para trazer algum tipo de mensagem dizendo assim, olha, prestem atenção nisso, estão se enganando, vocês estão se tapeando, mas tudo é para o bem da humanidade. E se a gente pensar bem, quem que foram os grandes canais da humanidade até hoje? Sempre foram processos religiosos, que é justamente a ligação entre o terreno com aquilo que é o sobrenatural, com aquilo que é o divino. Só que quando pessoas têm experiências em outras dimensões, seja por um acidente, seja uma experiência autoinduzida fora do corpo, ela é o mensageiro, ela é o intermediário. Ela não precisa de alguém para dizer, um pastor, não dizendo contra, mas você não precisa de alguém que vai dizer o que vai acontecer ou não. Qualquer pessoa, isso eu acho bonito, qualquer indivíduo pode fazer a ponte entre a nossa realidade material
e as dimensões extrafísicas. Uma ligação direta, certo? Uma ligação direta. Isso é o que a gente mais conversa aqui no Lean, né? Antigamente a religião era esse alto-falante, né? As pessoas precisavam da religião para se sentirem empoderadas de conversar com os seres de luz. Exato. Agora, hoje em dia, né? E ainda mais com essas ferramentas, qualquer um pode ter esse contato. Exatamente. Imagina só você ter a capacidade de ter uma comprovação que existe a vida após a morte. Nossa, animal. É fantástico. Só que alguém fala, mas ninguém consegue provar. Você vai ter que morrer para saber o que existe. Essa conversa é ultrapassada. Qualquer um, por base espontânea, forçada por acidente, ou aplicando técnicas, você consegue desenvolver essa habilidade e ter um contato direto. E tem muitas pessoas que de fato percebem, e não só percebem, mas se a gente perguntar quem é o seu guia, mentor, amparador, enfim, seu ser de luz protetor, você pode admitir filosoficamente, mas eu pergunto, quem que ele é? Como é que ele parece? A figura parece masculina, feminina? Tem alguma roupa cultural? Como é que é esse ser? Como que é a Poucos energia? vão saber responder essa pergunta. Pois é, mas aí como é que você sabe de fato? Ou tendo uma Experiência. clarividência, alguma coisa muito impactante que seja inegável, ou uma experiência direta, onde você sai, conversa, interage com esse ser. E vê o bom humor que ele tem, vê o que ele fala. Mas aí você trocou o achismo, a crença, por uma vivência pessoal direta que comprovou para você. Agora eu sei, eu sinto quem que me ajuda. Porque você teve um contato direto. Entendi. Então, a experiência sempre vem para trazer um componente que agrega. Seja para você enquanto ser em evolução, ou seja para trazer uma mensagem para familiares. Ou para a humanidade inteira. Sim. E para você ver como o processo é individual, eu já vi pessoas, inclusive, que relataram para mim, até lá no canal, de que ela teve uma vivência que aquele ser falou, olha, fala para sua família se voltar para a religião, para eles voltarem para a igreja. E aí você fala, é uma mensagem positiva? Naquele contexto era, porque ela depois foi me falar o contexto da família, tava todo mundo assim, perturbado, sabe? Uns desembocando para uns processos ilícitos. A família estava se dissolvendo. Então, para aquela família, não para ela, mas para o restante da família, naquele momento, a religião era importante. Por isso a gente fala, depende muito do contexto. Agora, se a gente fosse colocar, o que seria o ideal? O ideal no mundo plano perfeito é cada um ter sua própria experiência, sair do corpo, comprovar por si mesmo. Mas todo mundo está preparado, quer fazer isso? Não. Ainda não. Ainda não. Então, para aquela pessoa que não cabe você falar de um fenômeno desse, não adianta você forçar a barra, insistir, querer que ela obrigar ela. Não é o momento dela. Então, para ela pode ser melhor, às vezes, uma religião budista para aprender a meditar, se acalmar, se concentrar, ou uma outra religião que ela vai ter que ser obrigada a sair do egoísmo e fazer algo positivo, sabe? Uma caridade. Uma caridade. Por isso que o ideal seria a experiência pessoal, mas ela é um caminho que se a pessoa... Assim, ninguém nunca está pronto para ela, mas se a pessoa quiser, ela pode avançar, né? E pegando o caso lá das experiências fora do corpo, que as pessoas viram o futuro da humanidade, tem como a gente explicar como isso é possível, de ver um futuro realmente? Assim, de maneira mais prática? Tem, porque tudo que vai acontecer, de certa forma, já tem uma certa antecipação. Em que sentido? Nós estamos aqui agora. É muito provável que essa noite ou noites anteriores nós já tenhamos nos reunido fora do corpo para debater, conversar e fazer algo em prática aqui. Caramba. Tudo que é físico começa nas dimensões extrafísicas. Nossa. Isso não vale só para aqui. Reuniões profissionais, reuniões familiares, questões... Toda a questão que você pensar que envolve a parte humana começa no extrafísico. Ou até relacionamentos. Tem pessoas que de repente começam a se relacionar primeiro, um romance extrafísico, um contato, para depois, de repente, um olhar para o outro diferente, mas aquilo não começou ali. Já começou de uma natureza anterior. Antes de eles se encontrarem fisicamente, também, na realidade. Ou já se encontrar, mas de repente não deu aquele start. Nunca bateu o santo, assim, né? Mas de repente um olha por diferente e fala, não sei, eu tô começando
a ficar a gostar de você, estou me sentindo atraído por você. Então esse relacionamento ele começa geralmente antes. Então, Onde? nas dimensões extrafísicas ou dimensões espirituais, as dimensões que não são material. E que não tem o tempo. Às vezes, nem todas. As que não têm tempo são as mais elevadas. Para essas questões nossas do dia a dia até que tem. Mas admitimos que o universo ele é multidimensional. Tem várias dimensões. Das mais negativas inferiores até as mais elevadas de alto nível. Então, quando a gente sai do corpo toda noite ao dormir, isso para nós é um fato, a gente tem esses contatos. Só que nessas pré-cognições, ou nesse evento futuro, de alguma forma esses seres de luz conseguem já antecipar probabilidades do que pode ou não acontecer. Então, por exemplo, questões que envolvem muitas pessoas, que envolvem massas, essas são mais fáceis de serem percebidas, porque envolve todo um processo de muita energia que envolve aqueles seres ali. Quando é algo mais individual, particular, não necessariamente. Eu já vi pessoas, por exemplo, que tiveram uma pré-cognição e viram que ela iam ter um acidente com um determinado veículo. Pode ser um barco. Ela viu que ia ter um acidente com aquilo ali. Ela viu a cena, ela viu o contexto. Se ela evitar, o futuro foi modificado. Por isso que diz que não há um determinismo. Agora, questões grandes como, vamos pegar aí uma Copa do Mundo que tem as milhões de torcedores, ou eventos, eu divido eventos esportivos porque geralmente tem muita gente envolvida, mas alguns eventos que envolvem questões financeiras, geopolíticas, isso é mais fácil prever porque envolve essas grandes massas. Então tem muito contexto, muita gente junta, está tudo entremeado. Mas mesmo esses processos, eles podem ser modificados. Então a gente nunca afirma que o futuro, o destino ele é certo, ele é inevitável. Tudo ainda está num processo de mudança. Um caso que na verdade eu vi vários casos ao longo da minha vida de pessoas, por exemplo, que voltaram da morte na EQM, e vários que a pessoa é mostrado para ela as duas possibilidades futuras que ela teria na vida. Teve inclusive um jovem que foi o último que eu vi desse caso, que teve um acidente, foi um acidente de fato, ninguém teve culpa de nada, mas deram para ele a opção dele voltar para a vida ou ele ficar ali com aqueles seres e de fato, faleceu o corpo dele. E para ajudar na decisão, mais uma vez mostraram as duas realidades simultâneas para ele. Uma bifurcação. Bifurcação. Ele viu de um lado, se ele não volta, ele viu os pais se separando porque a mãe acusou o marido de não ter cuidado para não ter acontecido um acidente. O marido ficou alcoólatra, a mãe depressiva, o irmão entrou nas partes ilícitas. Ele viu a família se desmanchando por causa daquele evento. E do outro lado ele viu ele voltando, uma recuperação difícil, os pais permanecendo junto, mas que tudo ia acabar bem. Puta, que da hora. Então aí eu pergunto, qual de e ele viu as cenas, não é que contaram, ele viu e sentiu o que poderia acontecer. Como se fosse um filme. Exato. Então ali você vê que tudo é um processo de escolha evolutiva. Ali era um divisor de águas da existência dele. A escolha que ele fizesse ia dizer como é que as coisas iam se encaminhar. E obviamente ele escolhe voltar pela mãe, pelo amor, pela família, até para entender que faria muito mal àqueles entes queridos dele. Então ele escolhe voltar e obviamente aquilo acaba acontecendo. Agora, o assunto ele é tão complexo que eu já vi, por exemplo, relatos de pessoas que também acessaram o futuro, ajudados, patrocinados por esse ser de luz, esses guias mentores, que a pessoa acessa muita coisa do futuro que provavelmente iria acontecer e eles falam, agora você vai voltar lembrando só desse pedaço e desse outro pedaço. O restante a gente vai apagar para não afetar o seu livre-arbítrio, porque ainda pode ser mudado ou para também não tirar a graça de muita coisa que a pessoa teria que passar ao longo da vida. Então ele sabe que ele acessou o próprio futuro, ele volta com certas cenas específicas, mas muito do que era mais sensível, que poderia ser mudado, ele volta sem a memória. Então, para você ver o nível de sofisticação que eles têm. Inclusive, pessoas que encontraram futuro amor nessas experiências. Teve uma mulher que ela viu que ele encontrou o marido num ônibus, uma roupa tal, aparência tal.
Anos depois ela esquece aquilo. Anos depois, quando ela bate o olho, ela dá aquele choque de ver a cena do mesmo homem que foi apresentado para ela. Como se fosse um déjà vu, assim? Não, ela sabia, ela sabia. lembrava. Ela Tá. voltou lembrando da experiência. Mas quando ela vê, na hora vem a imagem da experiência da quase morte que ela teve, ou da saída do corpo que ela teve, e ela falou, é o fulano. Lembrou, porque a figura ela nunca esqueceu, ficou muito gravada a imagem daquela pessoa que um dia apareceria na vida dela. E ali, deixa eu perguntar uma coisinha. Você está falando de experiência quase morte, né? Pode ter gente Também. pode ter gente lá se perguntando, né? Pô, mas a morte... Tem muita gente que ignora a morte, né? Seja por medo, por tabu e afins. Mas tem a experiência fora do corpo e tem outros tipos de experiência, né? Que eu vi você comentando. Experiência à beira da morte. Sim. Você consegue explicar o que seria Ótimo, muito bom. cada uma delas? Muito bom. E qual a diferença, entendeu? Para as pessoas verem que isso realmente tem uma relevância. Sim, muito legal. Bom, primeiro vamos começar com a principal de todas, que é a experiência fora do corpo. Chamada, né, de viagem astral, projeção, desdobramento, emancipação da alma, arrebatamento. É um fenômeno antigo, né? Mas é o fato da pessoa simplesmente sair do próprio corpo de modo espontâneo ou controlado, aplicando metodologias específicas. E existe um tipo de saída do corpo forçada, que é no caso chamada EQM, que é baseado num acidente, numa queda, uma parada cardíaca, algo assim muito grave. Ela muitas vezes não sabe nada do assunto, ou é ateu, ou tem uma crença, mas nunca ouviu falar assim de saída do corpo, e se vê fora do corpo, passando por túnel de luz. Porque assim, na saída do corpo, nem sempre vai acontecer algo espetacular. Você pode sair, ficar no teu quarto e falar, e agora, para onde que eu vou? É você que decide tudo. Na quase morte, não é que ela é teatral, mas ela é uma grande apresentação. É um showroom, assim, de... Nós vamos te dar um banho de loja aqui para te apresentar como é que é a vida após a morte. É Sabe? uma revelação. É, tipo uma revelação. Levam para onde ela estava antes de renascer, encontra quem que é o ser de luz dela, revê parente falecido, lembra de vida passada, às vezes acessa o futuro, um monte de coisa. Um fenômeno muito forte, muito impactante. O que é esse túnel, se você puder aproveitar e É explicar? uma transição de dimensão. Ela pode acontecer, inclusive, na própria experiência fora do corpo, que não tem nada a ver com um acidente. Você pode sair do corpo e passar por um túnel e ir para uma dimensão mais sutilizada, mais sofisticada. Literalmente um túnel. Literalmente um túnel. De luz. É. Alguns parece que o túnel inteiro é feito de luz, outro é um túnel que no final tem uma luz. Varia muito o termo. Então temos a saída do corpo, que é espontânea ou autoinduzida. A EQM, que ela é forçada, baseada em acidente, algo físico. Tem a experiência à beira da morte, que é quando o indivíduo está em estado terminal e ele começa a ter uma expansão da sensitividade ou do parapsiquismo, da paranormalidade dela. E ela começa a ver, olha, eu tô vendo meu pai aqui veio me receber, eu vi para onde que eu tô indo. Ela começa a narrar eventos que estão acontecendo ali pouco antes do falecimento dela. E muitas vezes os parentes devem achar que, putz, tá louca, né? Né? Mas Tem isso, né? mas tem alguns que ficam até confortáveis. Falam, olha, eu entendi que papai ou mamãe está indo para um lugar bom. Eu tô sentindo que ele está sendo acolhido, recebido, sabe? Tem um quê assim de ele estar sendo amparado, ele está sendo ajudado, sabe? Há um conforto no sentido de que parece que ele vai ficar bem. Agora, tem um outro fenômeno mais raro ainda, que é o chamado a experiência de morte compartilhada. Já ouviram falar desse? Nossa, essa é nova, Como hein? é que é essa? O Dr. Raymond Moody Jr., que cunhou o termo EQM na década de 70, ele que analisou os primeiros casos, viu que haviam muitas coisas similares, quem falava que voltava da morte com alguma memória. Ele, em inglês, é NDE, Near Death Experience. E alguns anos atrás, deve ter uns, sei lá, mais de 10 anos atrás, ele cunhou o termo SDE, né? Que é Shared Death Experience, que é a experiência de morte compartilhada. Porque ele viu casos reais, mas esses são mais raros. Olha só que isso aqui é fantástico. Teve até um caso que ele acompanhou de perto, de uma enfermeira que tinha um paciente em estado terminal e ele estava ali literalmente falecendo, estava se desligando, estava partindo. Quando esse ser dá literalmente o último suspiro, a enfermeira, por esses seres, ela é tirada do próprio corpo lucidamente
uma experiência fora do corpo que ela não pediu, ela não sabia, tiram ela do corpo e ela vê aquele ser, então, saindo pela última vez do corpo, vê uma luz adentrando o hospital, vê os parentes vindo até aquela pessoa para recebê-la na sua vida após a morte. Ela vai com ele, passando também por um túnel energético, um túnel de luz, vai até o local onde ele iria, a comunidade, a colônia espiritual, que seja, aonde ele iria se localizar, vê tudo o que acontece na vida após a morte. Então ela morreu, entre aspas, junto ela com viu ele. tudo o que aconteceu, mas é claro, depois que ela vê, eles fazem ela voltar para o corpo, e ela ali, embasbacada, porque não é que ela falou, eu vou relaxar, vou dormir, não. Ela estava olhando ele ali, de repente, sai junto do corpo, vê tudo o que acontece e volta narrando. E é como se o tempo tivesse paralisado. Eu lembro de um desenho animado antigamente, um filme, né? Que parava tudo ao redor e só você continuava. Sim. É como se fosse isso. Nem sempre. Quando ela nem volta para aquele momento exato no relógio? Não, nem sempre. Na experiência fora do corpo mais comum é o tempo que você passa fora ser mais longo do que o tempo aqui. Já aconteceu comigo de ficar 10 minutos fora do corpo, mas a sensação é que foram 2 horas. Qual que é a explicação? É que esse corpo que sai, o corpo sutil, ou o corpo astral, o perispírito, que seja o psicossoma, ele é mais veloz, ele é mais ágil, mais rápido do que o cérebro humano. Entendi. Ou seja, quando você sai, você tem uma habilidade psíquica de realização muito mais poderosa, que você faz um monte de coisa, o tempo parece que flui até mais rápido. Não que você se sente, né, em 2x, em acelerado. Para você está normal, mas tudo ali é tão mais expandido, mais forte, que acontece muitas coisas rapidamente. Você vive um monte de coisa e quando você volta, passaram-se pouco tempo. É como se o tempo fosse relativo. Relativo, exatamente. Existem, inclusive, em certas comunidades, certos bolsões de energia, que o tempo ali flui ainda diferente. Tem até um exemplo talvez não muito bom, mas para quem gosta de Dragon Ball, tem até eles treinam numa sala que eles ficam pouco tempo no período deles, quando eles voltam estão barbudos assim, eles ficam treinando ali o Goku e o Vegeta, e o tempo exterior passou pouco tempo, mas eles voltam barbudos e eles ficaram lutando, treinando muito tempo naquela sala específica. Como se eles tivessem ficado anos naquela Exatamente. sala. E existem relatos que isso acontece exatamente nas experiências de EQM de fora do corpo. Que a pessoa sai, vai para certos locais, que o tempo ali parece que passaram literalmente anos, e quando ela volta, passou muito pouco tempo. Mas não que o relógio parou. Esse assim que o tempo freou para nós, não. Ele volta com menos tempo, entendeu? Então, nesses casos, inclusive de morte compartilhada, é chocante porque é alguém testemunhando a passagem de alguém querido que foi bem recepcionado. E tem vários relatos de pessoas, geralmente enfermeiras ou enfermeiros, que em processos hospitalares viram. Tem até casos que é também de morte compartilhada que a pessoa tem por clarividência ou vidência extrafísica, que a pessoa está relaxada, ela não sai do corpo, mas ela enxerga tudo o que está acontecendo. Vê ele saindo, vê as pessoas, os seres chegando para recebê-lo, vê as energias envolvidas. Ele literalmente enxerga todo o processo de passagem. Então, temos aí também a experiência de morte compartilhada. Muito bom, hein? E por que você acha que acontece essas experiências de morte compartilhada? Será que tem algum propósito que por trás da galera querer mostrar algo para nós? Provavelmente é também para passar a mensagem de que a vida prossegue, a vida continua. Só que para isso eu vejo que o mérito é mais do enfermeiro, de quem está junto, do que propriamente da pessoa que falece. Porque não ache que é algo simples você promover algum fenômeno em alguém. É muito complicado, porque a pessoa tem as limitações dela, as crenças, até os bloqueios energéticos de chakras que podem afetar. Tem todo um componente que não é fácil chegar assim. Mas se o enfermeiro está mais aberto, ou ele tem uma espiritualidade maior, ou se ele está num momento, naquele dia, sei lá, aquele dia fluiu bem. A partir dali, ela tem condições de poderem atuar em cima dela para ela trazer uma mensagem. Olha, eu pude observar nesse momento, talvez para consolar a família, ou se a família tiver abertura e dizer que a pessoa viu
e contar o relato dela. Então depende, acho que mais da pessoa envolvida do que da pessoa propriamente dita. Entendi. Porque não é fácil. Se fosse assim, Círido chegava em todo mundo, promovia um fenômeno, uma clarividência, entre aspas, provável para todo mundo que existe, mas não é assim que a banda toca, né?